iniciando a orientação para os estudos da atividade da semana 8. Prefeito Marconissa, professora Valnéria, nono ano. Bom dia, queridos alunos do nono ano. Vamos para mais uma semana de aprendizado com as atividades da semana 8. Iniciaremos com uma revisão breve sobre os verbos. Isso mesmo, verbo, palavra que exprime ação, estado, mudança de estado e fenômeno da natureza, todos muito presentes no nosso dia a dia. Vocês já estudaram, né? Um tempo atrás, está aqui, choveu, verbo chover, sorria, verbo sorrir, verbo ser, tá conjugado aqui, tá flexionado aqui em terceira pessoa, faça do verbo fazer, sou do verbo ser, tornou do verbo tornar. Continuando, os verbos eles sofrem flexões em tempo, modo, pessoas, tempo, presente, passado, futuro, modo indicativo, subjuntivo e imperativo, sendo indicativo aquele algo certo, né? Subjuntivo, algo duvidoso, incerto, né? E o imperativo é o modo de ordenar, pedir, desejar, muito utilizado nos nossos anúncios publicitários, né? Nas propagandas. Bom, em pessoas, os verbos flexionam em primeira, segunda, terceira, do plural e do singular, sendo aquelas pessoas, primeira eu, nós, tu, vós, eles ou elas, ele ou ela. Isso mesmo, aquelas pessoas que a gente aprendeu também, né? As pessoas do discurso. Uma outra informação é a conjugação, as conjugações verbais. Os verbos, eles têm as terminações ar, ir, quando estão no infinitivo. Exemplo, amar. Amar não está flexionado em tempo, nem modo, nem pessoa. Então, ele está no infinitivo. E ele terminando em ar, pertence à primeira conjugação. Correr, terminou em segunda conjugação. Sorrir, terminou em ir, terceira conjugação. Os verbos terminados em or, tipo expor, pôr, compor, eles e os seus derivados, terminados em or, vão pertencer também à segunda conjugação. Eu peço a vocês, alunos, que se quiserem se inteirar mais desse assunto, que busquem informações nos livros dos sextos e sétimos anos, na internet, se puder, porque o nosso tempo aqui é muito curtinho, eu estou fazendo só mesmo essa breve revisão aqui, tá? Então, continuando, na semana passada nós trabalhamos frase, oração e período e fizemos muito uso dos verbos, né? Para identificar as orações, as quantidades, os períodos, se o período é composto ou se o período é simples. Hoje nós vamos dar seguimento com o estudo de sujeito e predicado, que também iniciamos na semana passada. Vamos lá aprender mais um pouquinho desse sujeito e predicado. Em geral, a oração é composta de sujeito e predicado. Esses são conhecidos como termos essenciais da oração. Existem 4 tipos de sujeito e 3 tipos de predicado. São eles: sujeito simples, composto, indeterminado, oculto. Nós vamos estudar hoje simples e composto. E os predicados nominal, verbal, verbo nominal, que mais para frente que nós vamos estudar. Bom, sujeito e predicado. Peço-lhes atenção ao nome, né, que é o substantivo também, e ao verbo de cada oração que estudaremos a seguir, ok? Então, nesta daqui, nós temos o quê? Um período, né? Período simples, ao verbo aqui, ó. Por isso que eu sei, né? Então, as orações geralmente apresentam 2 elementos. Um que informa de quem ou do que se fala, e o outro que apresenta as informações de. Então, vamos lá. De que se fala? Fala-se do pôr do sol. Então, o pôr do sol é o meu sujeito. E o que se fala dele? Fala que é a aquarela do céu. Então, aqui vai ser o predicado. Continuando, os sujeitos podem ser simples, composto, determinado, oculto. Depois nós vamos trabalhar esses daí. Hoje nós vamos trabalhar com o simples e o composto. Então, o sujeito simples é aquele formado por um núcleo. Como eu sei, o que é isso? Núcleo é a parte principal do meu sujeito. Sujeito composto mais de um núcleo. Então, vamos ver o que é isso. Eu coloquei aqui para vocês. As casas da vila estão velhas. Estou falando de quem? Da
as casas da vila. Então, isso tudo aqui é o meu sujeito. E o que eu falo delas? Que elas estão velhas. Então, aqui o que eu falei é o predicado. E de que eu falei é o sujeito. Porém, eu estou falando, na parte principal, é sobre casas. Então, casas é o meu núcleo. Eu tenho um núcleo, o meu sujeito vai ser simples. Neste outro exemplo, nós temos o menino e a menina chegaram. De quem eu estou falando? Do menino e da menina. Então, isso tudo aqui é o meu sujeito, mas eu tenho apenas dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos, o meu sujeito é composto. Mais de um núcleo, sujeito composto. E o que aconteceu? Eles chegaram, a informação deles é essa, chegaram. E chegaram vai ser o predicado. Muito simples, né? Vejamos agora outros exemplos de sujeito simples. Você faz a diferença. Quem faz a diferença? Você. E você, além de ser o sujeito, é também o núcleo. Ah, pode, professor, uma palavra ser todos dois? Sim. Você pode ser o próprio núcleo. Então, o sujeito pode ser o próprio núcleo. Então, olha só, nós temos aqui o sujeito simples, porque só tem um núcleo. E o que faz você? Você faz a diferença. Então, a informação sua, né? A informação do seu sujeito está aqui, ó, predicado. Veja o outro. Meu pai e eu somos parecidos em muitas coisas, Camilo. Do que fala? De quem fala? Meu pai e eu. Então, meu pai e eu é o sujeito. E é formado por quantos núcleos? Dois. Eu e pai. Então, o sujeito é composto. E qual é a informação que foi falada? Somos parecidos em muitas coisas. É o predicado. E Camilo? Camilo chegou aqui, é para um vocativo, é um chamamento. Ele está falando com Camilo. Não entra aqui na classificação de sujeito e predicado. Tudo bem? Muito simples, né? Pois é, espero ter ajudado vocês até aqui. E vamos para a nossa atividade da semana 8. Muito tranquila. Também comecei informando vocês um pouquinho sobre o verbo. Deem uma lida para relembrar. Falei aqui usando os verbos, né, em anúncios publicitários, muito utilizado no modo imperativo. Vocês vão observar aqui, responder sobre finalidade, do que se trata as perguntas aí, super tranquilo. Também informei para vocês sobre sujeito e predicado, também numa breve informação, e coloquei uma atividade muito interessante aqui, com interpretações de dois modos e da parte gramatical falando sobre o sujeito e o predicado, ok? Bom, para fechar, coloquei um texto que vocês terão que fazer as correções, na verdade, são 30 palavras, aqui está escrito 27, mas eu já corrigi na de vocês aí, creio eu que está corrigida já, são 30 palavras que estão inseridas nesse texto com incoerência na ortografia e vocês deverão descobrir quais são, reescrevê-las no caderno de bordo e fazer as correções adequadas, ok? Conto com vocês, hein? Então é isso, bons estudos, até breve, em breve mesmo, se Deus quiser, estaremos juntos aí, ok? Fiquem com Deus, até mais.